Escrevi o que direi, para que quem puder ouvir, ouça, e quem somente puder ver, veja, leia. Tudo que estiver em azul são passagens mediante a tradução que tenho em mãos, João Ferreira de Almeida, revisada e corrigida. E que fique claro, me apego a ideias e não se a sua ou a minha tradução é a correta, pois não sei grego nem hebraico, então entenda as ideias e conteste elas, caso não concorde. Peço que deixe qualquer hipocrisia de lado, como dizer que não precisa de nada mais porque já temos a graça, sem saber ao menos o que é a graça. Se você tem a graça, recebendo algo de Deus sem merecimento algum, e não produzir com ela, ou seja, produzir bons frutos a Deus, é como aquele servo que recebeu um talento e o guardou e não produziu, e sabemos que dele será tirado. E antes que digam que eu estou blasfemando, entenda que pecar contra o Espírito Santo significa ir contra as palavras de Cristo, aquele que batiza com o Espírito Santo. Por isso, entendo que Paulo, infelizmente, contrariava o Espírito Santo e por este motivo carregava o espírito do erro que João em sua carta dizia. O título é Paulo de Tarso, o anticristo descrito por João. Irmãos e irmãs, afirmo que Paulo de Tarso é o anticristo e apresentarei o que me leva a pensar dessa maneira. Primeiro, quem fala sobre o anticristo é João em sua primeira carta ou epístola, e ele mesmo disse que o anticristo estava vindo. A passagem correspondente. Filhinhos, é já a última hora. E, como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. É já, tá? No tempo dele. Segundo, o mesmo João em sua carta diz que o espírito do anticristo já estava no mundo, que fique claro, ele dizia sobre a sua época, tá? Eu acredito que provavelmente entre 30 e 70 depois de Cristo. Depois eu explico por quê. A passagem correspondente. E todo espírito que confessa que Jesus Cristo não veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Está já no mundo, tá? Então já estava naquela época. Terceiro, e continuando a falar dele, né, o anticristo, observe que bem na primeira carta do dito apóstolo Paulo, ele diz que Cristo foi declarado Filho de Deus em poder. Ao detalhe, após ter sido ressuscitado, e não que ele, o Cristo, no caso, já tinha nascido como sendo filho de Deus. Ou seja, que quando ele estava em carne já era filho de Deus. Então ele nega, tá? Como eu li anteriormente. E todo espírito que confessa que Jesus Cristo não veio em carne não é de Deus. Então, Paulo, ele declara que ele foi feito filho de Deus após a ressurreição dele, tá? Então a passagem correspondente é: acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, ou seja, da descendência de Davi, ele está dizendo, declarado filho de Deus em poder, segundo o espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Isso em Romanos, tá? Quarto ponto. Paulo blasfemava grandemente, dizendo que eram loucos aqueles que criam que Cristo, o Filho de Deus, tivesse vindo dos céus, pois ele, Paulo, entendia e ensinava que Cristo é como uma espécie de estado que Jesus adquiriu ao ressuscitar dos mortos. A passagem correspondente. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis,
pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. E isso novamente, Romanos. O quinto ponto é mais uma explicação do quarto, que tem muita coisa a ser considerada. Somente para esclarecer os versos acima, né, os anteriores, Paulo dizia que os gregos que se diziam sábios se tornaram loucos, pois antes eles criam que Deus estava em toda a criação, e que a matéria era má e o espírito era bom. Então, não havia como um ser totalmente bom vir em carne, né? No caso, Cristo, pois a carne não o suportaria. Essa é a ideia que Paulo ele dizia sobre os gregos, né? Que eles eram sábios por pensar dessa maneira, sobre a criação, que a matéria é má, o espírito é bom, e enfim, que não seria possível a carne conter o próprio Cristo, né? Então, quando os gregos mudaram seus conceitos, né, considerando agora que Cristo, o unigênito de Deus, veio do céu e esteve em carne, na visão de Paulo, eles se tornaram loucos. Pois ele mesmo explica que eles disseram que Deus veio em carne. Que fique claro, entenda o sentido que está em João 1, verso 1, ao dizer que o verbo era Deus. Tá? Outras traduções têm outro significado, enfim. Não vou debater essa questão. Nesse momento, pelo menos não. Continuando, então, dizer que Deus veio em carne, que nem João explica que o verbo era Deus, né? E que isso significava que ele, no caso Deus, se tornou corruptível, negando totalmente a vinda de Cristo. Só para ficar mais claro, tá? Aqui ele está querendo dizer o seguinte, que é que eles mudaram a imagem de Deus, que era perfeita, numa coisa que não é perfeita, que é o homem, ou o ser humano, tá? Então, porém, Cristo, ele veio do céu, ele foi feito carne, tá? Então, ele estava negando totalmente a vinda de Cristo, tá? Ele considera que Cristo virou Cristo depois que ele foi ressuscitado. Além disso, ele ainda relata que eles passaram a servir a Cristo, que ele no caso chama de criatura, mais do que o Criador. Porém, isso é impossível. Quem ouve e serve a Cristo, ouve o Pai e serve a Deus. Ponto. Não há como agradar a Deus sem agradar ao Filho. Não há outro caminho senão pelo Filho para atingir o Pai. Aqui cabe um comentário também. Depois, releia com calma, analise em sua Bíblia as passagens, os contextos. Se tiver algo fora, algum detalhe que não entenda ou discorde, de novo, ouça ou leia até o final e depois me mande, caso queira. De qualquer forma, em resumo aos pontos anteriores, eu estou demonstrando que o tempo do aparecimento do anticristo já foi. Tá? Aliás, o único que nega isso é o próprio Paulo em 2 Tessalonicenses, tá? 2, verso 3. E além de declarar isso, tá? Que eu estou declarando isso, que o tempo do anticristo já foi, também declaro que Paulo ele dizia que os gregos estavam errados ao seguir um homem, que era o próprio Cristo, amando ele igual ou até superior ao Criador, pois ele entendia que Jesus Cristo só se tornou o Cristo pela ressurreição, e não que desceu do céu assim, negando que o Verbo se fez carne. Tá?
Continuando, o sexto ponto, partindo para os evangelhos. Vemos que confere com outro aviso de Cristo, tá? Que falava que haveria o escândalo, mas ai daquele por quem viria, e que melhor fosse que essa pessoa se suicidasse do que escandalizasse um dos seus pequeninos. Cabe ressaltar que nesse momento ele estava falando somente com seus 12 discípulos, tá? Depois veja a passagem que está discriminada aqui, esqueci de pôr em azul. Então, os pequeninos eram os discípulos nesse contexto, tá? Depois vejam lá. A passagem correspondente é: e qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma mó de atafona e que fosse lançado no mar. Tá? Que fique claro, tá? Não, Cristo não estava incentivando ninguém a se suicidar, tá? Mas ele estava querendo dizer o seguinte: melhor é você fazer mal para si do que você fazer mal para alguém que serve a Deus, tá? Sétimo ponto. Observe que nessa passagem Cristo diz: quem não é contra nós, nessa mesma passagem, perdão, quem não é contra nós é por nós. Porém, o próprio Paulo diz que contendeu com Pedro, lá na carta aos Gálatas. Então, contraditório. Então, se ele era contra Pedro, ele não era por Cristo, pelos discípulos. Uma outra referência sobre o tempo em que falsos cristos haveriam de vir está descrito nos chamados sermões proféticos nos evangelhos. Como exemplo, usando o evangelho escrito por Marcos, tá? Mateus e Lucas falaremos depois, vemos que o tempo era daquela geração. E ele usa o termo em verdade, porque nem todos viriam. Uns seriam mortos nesse meio tempo, tá? Mas pessoas daquela geração viriam, tá? Então a passagem é: na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Adianto que, mediante as profecias apocalípticas, concluo que isso ocorreria antes do ano 70, depois de Cristo. Depois eu explico porquê. E o termo passar o céu e a terra significava a antiga aliança, que passou quando o templo foi destruído. Mas as palavras de Cristo não passaram, ou seja, se mantém até hoje e se manterá até o fim, tá? Demais explicações eu vou fazendo em outros vídeos, tá? Para não ficar muito longo esse. Nono ponto. Nesse sermão profético descrito em Marcos, vemos que Cristo mesmo disse que haveria pessoas que viriam dizendo que eram o Cristo, e enganaria muitos. E ele já estava alertando que eles não deveriam se deixar levar por eles. E adivinha quem se declara sendo Cristo? Paulo, numa subliminar mensagem dizendo: sedes meus imitadores, como também eu de Cristo. Está lá em Coríntios. Então te pergunto, aquelas pessoas que estavam ouvindo aquele discurso deviam imitar a quem? Cristo ou Paulo? Porque se for a Paulo, é só sair perseguindo e consentindo na morte de pessoas e esperar que Deus milagrosamente converta, tá? Aqui eu estou falando ironicamente, tá? Porque é isso que ele declara, né? Então, Paulo não era exemplo, tá? O melhor e o perfeito exemplo é Cristo. Enfim, nenhum outro discípulo dizia que deveria ser imitado, mas que devemos nos manter nos mandamentos de Cristo, assim como eles próprios tentavam se manter. A passagem é: porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo e enganarão a muitos. Tá? Isso em Marcos 13. O 10º ponto. Vou fazer mais, tá? Mais pontos, mas esses são os 10 primeiros.
Tem muito mais ainda. Uma outra evidência contida neste sermão é o fato de que ele, falso Cristo, Paulo, não conseguiria enganar os escolhidos, tá? Veja no sermão, lá em Marcos 13. E de fato, ele não conseguiu. O Paulo não conseguiu enganar os discípulos, os escolhidos, pois ele não conseguiu se agrupar com os discípulos, tá? E para você entender quem são os escolhidos ditos por Cristo, veja João 13. Para de achar que nós somos os escolhidos, tá? Os escolhidos estão descritos por Cristo, lá em João 13, verso 18. E ele próprio declara isso, tá? Isso o Paulo, agora falando que ele não conseguiu se juntar com os discípulos. A passagem é: não sou eu apóstolo? Não sou livre? Não vi eu a Jesus, Senhor nosso? Não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Isso em 1 Coríntios, capítulo 9. Tem muitas outras passagens, tá? Eu não vou dizer muitas, tá? Mas tem outras passagens que também demonstra que ele teve conflitos, que ele não era aceito e que ele não era menor do que os apóstolos. Ele sempre tinha uma... Enfim, a gente vai colocando nos próximos vídeos. Mas, de qualquer forma, que fique claro esses 10 primeiros pontos, tá? E ele não conseguiu enganar os discípulos. Não é à toa que ele não conseguiu andar com os discípulos, porque eles não foram enganados pelo que Paulo dizia, tá? E para finalizar, eu me dispus a iniciar estes vídeos, não com o intuito novamente de machucar a fé de ninguém, mas em primeiro lugar, amar aquele que nos amou, Jesus Cristo. Eu desejo que a verdade e a semente que o Pai plantou seja separada da semente plantada pelo maligno, pois essas duas coexistem na terra. Ou seja, atualmente eu compreendo na Bíblia que contém o novo concerto, tem as duas sementes na Bíblia. De qualquer maneira, ao invés de discutir somente, caso não concorde, tá? Uma discussão à toa, exponha fatos que demonstrem que o que falei está errado. De antemão aviso que a carta de 2 Pedro, 2 João, 3 João, Atos e o Evangelho de Lucas ainda, neste momento, não me são aceitos como verdadeiros. Pois se vocês pesquisarem um pouco, verão que a escrita é diferente das primeiras cartas escritas por João e Pedro, tá? E a escrita de 2 Pedro, 2 João, 3 João são diferentes das primeiras cartas, podendo então, eu entendo que elas podem ter sido escritas por terceiros, sendo assim falsificadas, tá? Para dar falsas doutrinas, enfim. E sobre Atos e o Evangelho de Lucas, tá? Não precisa nem comentar muito. Pelo fato dele andar com Paulo, eu vejo que ele foi fortemente influenciado por esse falso apóstolo, tá? E não é que ele era ruim, tá? Não é que ele... Enfim, eu entendo que ele tinha uma influência desse apóstolo, desculpa, né? Desse falso apóstolo. E por esse motivo ele escreve algumas coisas que contrariam os outros evangelhos. Mas farei outros vídeos referente à parte dos evangelhos, tá? Conforme for surgindo dúvidas, posso separar alguns vídeos para explicá-las. E enfatizo que esse assunto é de extrema importância, tá? Entender que Paulo foi o anticristo, tá? Não é para atacar o Paulo, uma perseguição a Paulo, enfim, mas é para entendermos o que ocorre hoje. E também não negarmos as palavras de Cristo e vermos o quão verdadeiro ele foi e sempre será,
e que tudo o que foi predito foi e está sendo cumprido. Então devemos ler o Evangelho de João para saber o caminho da salvação, tá? Eu aconselho para saber o caminho da salvação, então ler o Evangelho de João. Quem quer ir por conta própria também, aconselho. E leiam o Apocalipse, não tenham medo. O Apocalipse, se for compreendido da forma correta, vocês saem da confusão disposta pelo adversário no mundo. E, enfim, o propósito também é termos em nossos corações a paz que somente Deus nos dá, tá? Então, de novo, vamos tentar sair dessa confusão. Meu intuito não é gerar guerra com ninguém, tá? E podem me enviar mensagens, assim como acredito que eu esteja respeitando a voz. Espero também, se assim for possível, um respeito recíproco, tá? Fiquem com Deus, até mais.